E chegou a segunda-feira e a gente voltou ao hospital, né, para refazer o exame. E a Sabrina fez esse exame. E eu toda hora mandando mensagens, pedindo oração para todo mundo, pedindo para que as pessoas rezassem, para que aquele exame aumentasse, para que dobrasse o valor e tivesse tudo bem com o bebê. E a gente já estava acabado assim do final de semana, a gente já estava mesmo nessa queda livre que eu falei para vocês no episódio anterior, né? E a Sabrina fez o exame e o exame saía no celular, né? E era 2 horas, 3 horas para sair o exame. E assim que a Sabrina fez o exame, a gente pegou a senha e ficava de 5 em 5 minutos olhando para ver se o exame tinha saído, olhando. E demorava muito, demorou mais do que 2 horas. Mas hoje eu tenho a sensação que essas 2 horas parece que foram 10 minutos. Depois que parece que essas 2 horas foram 3 dias, sei lá. É muito doido. Eu nunca tinha sentido nada parecido assim. E, e eu olhei mais uma vez e tinha saído o resultado. E a gente se olhou, eu falei, amor, saiu, e agora vamos olhar. Vamos olhar. E eu abro, né, o exame. E o beta tinha baixado. E se baixasse, estava confirmada a perda do bebê. E a gente olhou e baixou. E depois disso a gente não se falou mais. Porque a gente se olhou. E eu acho que esse mesmo abismo que a gente estava se preparando para viver no domingo, a gente viveu naquela hora dentro do hospital ali. Foi algo. Parece que arrancaram o meu coração aqui de dentro. Parece que eu não tinha nada dentro do meu corpo, assim. Parece que meu corpo era só a pele, a carcaça, assim. Eu tava só existindo. E esse abismo que a gente viveu nesse domingo, que eu falei que foi um domingo de escuridão, parece que eu tava vivendo dentro de mim, assim. A gente não se falava mais. Eu fiquei calado o tempo todo, ela também. E a gente não chorou no hospital, né? Eu lembro que a gente ficou muito. A gente ficou em estado de choque, né? Na terça-feira a gente ficou em estado de choque por receber a notícia que seríamos pais. E na segunda-feira a gente ficou em estado de choque por saber que éramos pais, mas que não teríamos o nosso filho. E eu comecei a viver esse abismo dentro de mim mesmo, assim. Eu não questionei a Deus em nenhum momento. Mas eu fiquei mal com Deus. Eu não falei com ele. E eu vivi essa dor comigo mesmo, assim, né? E no hospital a gente ainda ficou um tempo, porque a Sabrina ainda precisava fazer uns exames, né, para saber se tinha alguma coisa, se tinha que tirar alguma coisa ou não. E ficamos no hospital. E eu lembro que a gente ficou esperando o Uber, né, na frente do hospital. E ali foi quando caiu a ficha mesmo, assim, que a gente saiu do hospital sem o nosso filho, né? A gente olhava e via casais saindo com o bebê conforto, com a criança pequenininha ali, toda arrumada, né? Roupa que hoje eu sei o nome, que é sair da maternidade. E saiu eu, a Sabrina e uns papéis. E eu lembro que a gente entrou no carro. E quando a gente entrou no carro, a Sabrina desabou, assim. Desabou. E eu tava em outra dimensão, assim, eu não. Eu tava. Eu não sei onde é que eu tava. Eu não tava ali. Eu lembro que eu só peguei o celular e fiz um texto e saí copiando e colando pra todo mundo pra avisar que a gente tinha perdido o nosso filho. E eu não tinha força naquele momento nem pra consolar a Sabrina mesmo, assim. Ela ficou de um lado do banco, eu fiquei do outro. Hoje eu até brinco que eu acho que aquele motorista pensou que eu tinha agredido ela. E a gente chegou em casa
sem o nosso filho. Quando a gente subiu as escadas e a Sabrina foi pro quarto, a Sabrina começou a gritar muito, 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 chorando muito, né? E foi o mesmo grito e o mesmo choro do sábado, quando ela amanheceu o dia sangrando. E eu ficava me segurando para não chorar, para ter que consolar a Sabrina, né? Então ela chorava, chorava, chorava. E quando ela parava, aí eu começava a chorar, né? E eu lembro que eu peguei a caixinha que a Sabrina me deu, né? O teste, com a cartinha. E eu li aquela cartinha assim, sentindo que era meu filho mesmo, né? Falando comigo, que era meu filho. Que tudo que ele tinha para dizer, ele tinha dito ali, naquela carta, né? Foi a Sabrina que escreveu, mas foi ele que pediu para ela escrever. E eu tenho essa cartinha até hoje, né? E durante muitos e muitos dias eu li aquela cartinha e chorava, ele chorava, ele chorava. Porque aquele tinha sido o único contato, a única vez que meu filho tinha falado comigo. E a gente viveu por muito tempo, assim, nesse abismo, nesse luto. Foi algo que não foi, né? É algo que ainda dói bastante. Hoje nós já temos a Catarina, estamos esperando o Matias, nosso terceiro filho, né? E a gente pode ter mais 10, mas nenhum preenche o lugar do Isaac. Nenhum preenche o lugar que ele ocupou e ocupa no nosso coração. Eu ando muito de moto e eu ando olhando pro céu vez ou outra. E todas as vezes que eu olho pro céu, eu lembro do Isaac, eu falo com o Isaac. E eu sinto que ele me ouve. E a partir dessa segunda-feira, muita coisa mudou na nossa vida. E se eu puder deixar uma mensagem, né? Alguma frase de consolo. É muito difícil ser consolado nesse momento, eu sei. Nenhuma frase consola a gente no final, né? Mas hoje o que me consola depois de 2 anos é saber que eu tenho um filho no céu. É saber que de certa forma já cumpri uma parte da minha missão como pai. Tenho outros filhos, né? Que espero poder mostrar o caminho do céu para eles também. E o que me conforta é saber também que Deus, em sua infinita misericórdia, me permite, né? Claro que eu tenho que fazer por onde, mas Ele me permite ir para o céu também. E ter um filho lá só me mostrou que eu tenho que me esforçar cada vez mais para ir para o céu. Por mim mesmo, pela minha alma, pela minha salvação individual, mas para poder conhecer de fato o Isaac. Como eu falei, hoje eu olho para o céu e eu falo com Isaac. Em todas as minhas orações eu peço a intercessão dele. Em todas as minhas orações eu peço que ele cuide da gente lá de cima. E por incrível que pareça, né? Depois que o Isaac foi para o céu, acho que muito rapidamente ele já começou a interceder pela nossa família. 2 meses depois ele mandou a irmã dele, né? Que vocês conhecem, a Catarina. A nossa família se reestruturou, né? Todas as confusões que existiam depois do Isaac, as confusões sumiram, pararam de acontecer. E hoje existe ainda um espaço no nosso coração que seria preenchido pelo Isaac aqui em terra. Mas eu acho que Deus preenche esse vazio e o Isaac preenche lá do céu. Então, eu sei que é muito difícil ser consolado nesse momento.
Mas o fato de ter um filho no céu é algo muito forte, algo muito poderoso, que a gente não vai entender aqui nessa dimensão, nessa vida. Mas que com certeza, quando a gente chegar lá, se Deus quiser, a gente vai chegar, a gente vai entender o porquê de tudo isso. E na segunda-feira, depois de 48 horas, foi na segunda, né? Do sábado, a partir do sábado, do último exame que a gente fez, tinha passado as 48 horas, então a gente voltou no hospital que eu fui a primeira vez, porque disseram pra gente que a gente tinha que fazer o exame sempre no mesmo lugar, pra não dar alteração, porque às vezes de um laboratório pro outro podia dar uma alteração e a gente achar que tava diminuindo ou aumentando, né? Então a gente foi pro mesmo lugar, fazer o exame de novo do beta. E aí a gente já sabia, se tivesse diminuído, era a confirmação de que eu tinha perdido o bebê. Se tivesse dobrado, era um sinal de que, embora o sangramento ainda tinha, né, ainda existia uma gestação. Alguma coisa. Aí eu fiz o exame, a gente espera 2 horas até ficar pronto. Aí ficou pronto. A gente não esperou entrar na sala do médico, a gente já olhou no celular, no aplicativo. Tinha lá, tinha baixado muito, 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 muito. Acho que de 400 foi pra 100, né? Uma coisa assim, quase nada. Tinha baixado, assim, muito. E aí naquela hora a gente já sabia que era. Depois de ter passado na tantos médicos e pesquisado, a gente já estava especialista nisso. E a gente ficou com aquele choro travado na garganta. Mas a gente tinha que esperar o médico confirmar. Esperou, me chamaram e ele olhou o exame e falou. A gente contou todo o histórico, como foi, que ia acontecer, tudo. Que era outro médico já. Ou uma médica, não lembro. Ela falou que realmente era uma gestação inicial, que não evoluiu, que não tem um motivo específico, acontece, é normal. E falou que quando meu ciclo voltasse, eu poderia tentar de novo, que eu era jovem, que eu não me preocupasse, que eu poderia ser mãe de novo, que eu poderia tentar de novo engravidar. E que isso acontecia muito, aquelas coisas que você não deseja ouvir de ninguém. Falou isso pra gente. A gente agradeceu, sair da sala e ficou esperando o Uber pra ir embora. Nessa hora, a gente estava na maternidade, né? Tinha do nosso lado um casal com um bebê recém-nascido. Um bebê conforto. De um lado, uma família feliz, um bebê, um filho nos braços. Do outro tinha nós dois, sozinhos. Sem nosso filho, sem chão. E a gente entrou na maternidade, um bebê, e saiu sem nada. De mãos vazias. O Uber chegou,
Eu chorava muito. O Uber deve ter ficado preocupado, chorando muito. Aí no caminho de volta pra casa, o Roger já foi falando para os nossos amigos que já sabiam, foi mandando mensagem, tudo. E quando a gente chegou em casa, aí eu gritava, chorava, gritava. Tava inconformada, não pensava em nada, não queria saber de nada. Me sentia injustiçada. Não queria estar passando por isso. Não queria. Não achava justo. Deus tá fazendo isso comigo. Era assim que eu pensava. Tinha raiva. Me sentia fracassada às vezes. Queria gritar, eu queria voltar no tempo, eu queria fazer tudo diferente. Não sei o que, mas eu queria. No início eu não queria mais rezar, não queria mais nada, não queria ir à missa. Não queria nada. Queria só me esconder. Deixar de. Deixar tudo. Um tempo, né? O famoso tempo cura. Não cura, mas vai amenizando aquela dor. Vai diminuindo e com o tempo você vai aprendendo a lidar com ela, a conviver com ela. E eu fui entendendo através de muitos, muitos sinais de Deus, de pessoas que falavam com a gente, tanto de gente que o nosso testemunho, a vida do nosso filho tocou, mesmo que em tão pouco tempo. Eu fui abrindo mais meu coração, entendendo o propósito de Deus, fui aceitando. E depois que o nosso filho voltou para o céu, a nossa vida melhorou muito. Que a gente tinha um intercessor. E é isso que me conforta até hoje, o que me consola. Eu sei que a minha vocação, que eu tô nessa terra para ser mãe, para ser esposa, mas principalmente para gerar almas para o céu. E o meu filho, essa frase não é minha, tá? Mas ele nasceu pronto para o céu. Ele era mais de Deus do que meu. E o que me conforta é saber que eu gerei um filho para o céu. Meu primeiro filho eu gerei para o céu. E pretendo que todos os outros também encontrem, né, a vida eterna. E que eu possa ser esse canal dessa cocriação com Deus. O que me conforta, o que me anima e me faz querer ser melhor é a certeza de que Ele está no céu e de que eu preciso ir para o céu. Eu tenho que ir. Eu preciso encontrá-lo. Eu preciso revê-lo. O dia que eu descobri que eu ia ser mãe, que eu era mãe, foi o dia mais feliz da minha vida. Que Deus me enviou o melhor presente. E eu devolvi para Deus com a mesma alegria. Mas não logo. Demorou. Mas hoje eu posso dizer que sim. O dia que eu soube que ia ser mãe,
O dia que eu recebi do céu esse presente, foi a mesma alegria que eu sinto hoje, de saber que eu devolvi para o céu essa alma bendita. E eu sei que nesse mundo não vai haver nenhuma consolação para essa dor, para essa saudade, para essa ausência. É como Jesus diz, né? Nesse mundo não haverá consolação para a gente que perde um filho. Mas a nossa consolação não vem desse mundo. A nossa consolação vem de Deus, vem do céu.